Bom, pessoal, a aula de hoje está muito direcionada para os meus amigos pediatras, né? Ou para quem trabalha também em pronto atendimento e acaba atendendo muitas crianças, tá bom? Então a gente vai passar um pouquinho por alguns conceitos básicos, que a radiografia de tórax da criança tem algumas, entre aspas, alterações que são típicas, fisiológicas do paciente pediátrico, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o timo, sobre a área cardíaca, né, sobre o coração. Vamos entrar no aspecto radiológico de duas principais infecções que são muito comuns, que é a bronquiolite e a pneumonia, com um aspecto que pode ser muito típico da população pediátrica, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre esses três casos clínicos, que é o caso, né, do paciente da criança sibilante, do caso da criança que aspirou um corpo estranho ou daquela que ingeriu, né, que engoliu um corpo estranho, tá bom? Então, vamos começar primeiro analisando o timo da criança, né? Então, a gente já sabe que o timo ele é um órgão que está localizado ali no mediastino anterior, tá? Logo acima do coração. E no paciente pediátrico, o timo ele é grande. Na verdade, o que acontece é que o timo ele regride com o tempo, com o passar dos anos, né? Até os 8 anos, o paciente pediátrico ele tem o timo visível e a partir dos 8 anos esse timo começa a regredir e ser lipossubstituído, tá? O local dele ali fica substituído por gordura. Se a gente for avaliar uma radiografia de criança, que a gente já vai ver, você vai ver que você consegue ver o timo, coisa que a gente não consegue ver no paciente adulto, tá bom? A não ser que ele tenha algum problema nesse timo, tá bom? Então, não pode confundir esse timo visível típico da criança, da criança até uns 8 anos, mais ou menos, com alargamento mediastinal, com uma massa mediastinal, tá bom? Então, como que é o aspecto desse timo visível, tá? Então, olha, 2 pacientes pediátricos, tá? Bebês, a gente encontra aqui realmente um alargamento mediastinal, que no paciente pediátrico é comum, é a sombra do timo, tá bom? E algumas vezes essa sombra, principalmente no lado direito, ela sai da sombra cardíaca dos vasos supraórticos. Ela faz esse sinal para a gente aqui, ó, que é o sinal do barco à vela, tá bom? Então, muito típico do timo, uma alteração fisiológica da criança, não vai confundir isso com alguma coisa patológica. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a área cardíaca do bebê, tá bom? É muito comum, na verdade é a regra, que a radiografia do bebê, do lactente, ela seja feita em decúbito, certo? E a radiografia em decúbito, a gente já sabe que ela tem algumas alterações quando comparada com a radiografia com paciente ereto, né? A primeira das alterações é a incidência do raio. No paciente em decúbito, esse raio ele vai de anterior para posterior, enquanto quando o paciente está ereto, ele fica de costas para o tubo de raio-x e essa incidência é de posterior para anterior. Isso acarreta em algumas alterações, algumas diferenças entre essas radiografias, tá? E uma delas é a magnificação, tá? Então, por isso que eu deixei aqui que no paciente, na criança, né, que fez essa radiografia em decúbito, a gente aceita um índice cardiotorácico em até 60%, até 0,6 daquela continha que a gente já vai ver, a gente considera normal, tá bom? A partir daí a gente já começa a considerar como uma cardiomegalia, como um aumento do índice cardiotorácico, tá bom? Enquanto que na incidência em PA, no caso da criança que já está um pouquinho maior, ela consegue ficar em pé, aí a gente considera o mesmo valor do adulto, tá bom? 50% ou 0,5, tá bom? E aí só para relembrar, o cálculo do índice cardiotorácico, ele é feito pegando o diâmetro do maior eixo do coração, tá? Então lembrando, a gente pega a extremidade do lado direito, pega a extremidade do lado esquerdo, vê quanto que mede essa distância.
no eixo horizontal. Não vai pegar, vou pegar o maior eixo do coração, fazer uma medida nesse sentido aqui para calcular isso. Está errado, tá? Então é no eixo horizontal, tá? As duas extremidades, direita e esquerda, pega a distância entre elas no sentido horizontal e divide pelo diâmetro da caixa torácica, que você vai medir ali na base do tórax, tá? Medindo da parede interior da caixa torácica aqui à direita até a parede interior da caixa torácica aqui à esquerda. Não engloba a costela, tá bom? Então você vai dividir esse valor, o A, pelo B, e esse valor tem que ser até meio, tá? Então o tamanho desse coração tem que ser até metade do tamanho do diâmetro da caixa torácica, tá bom? E aqui só para vocês relembrarem, para vocês entenderem aquilo que eu estava falando sobre a incidência dos raios, né, dos feixes de raio-x no paciente que está fazendo a radiografia deitado e no paciente que está fazendo a radiografia em pé, tá? Essa manobra aqui que o desenho está mostrando é uma manobra que a gente faz para tirar as escápulas de cima do campo pulmonar ali, para não atrapalhar a nossa avaliação, tá bom?